pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E aí, vocês se cuidando, né? Também cuidando dos demais, das pessoas que vocês gostam, que vocês amam, da sociedade de maneira geral. E atentos também às recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para a gente enfrentar esse período. Bom, na aula de hoje, eu sou o professor Eduardo Miranda, a gente vai dar continuidade aqui a alguns slides que eu preparei, com o objetivo de recapitular aquilo que a gente estava tendo nas aulas anteriores, né? Aquelas questões que a gente estava vendo e estudando do capítulo do material didático de vocês, e que a gente vai basicamente fazer uma pequena revisão aqui e terminar ali o que o capítulo de vocês comenta sobre publicidade. Então, vamos dar uma olhadinha nessa parte que eu preparei, né? A gente pensa assim, publicidade, pessoal, é o mais interessante, se vocês se dedicarem ali à leitura dos textos do capítulo, você vai perceber que a gente tem do contexto histórico, né, digamos, das demandas e das necessidades de um tipo de sistema de produção específico, que tem características específicas, a gente começa a perceber todo um movimento de criação ou até de alteração de como que era feita a publicidade. O que é a publicidade? A propaganda dos produtos, né? Então a gente tem uma transformação do estilo, né, de poupador para consumidor. É mais ou menos aqui que a gente parou na aula passada, se vocês recapitularem lá. A gente falou um pouquinho do autor Max Weber, né, que foi um dos grandes sociólogos, aí, um dos fundadores da sociologia, que vai sacar que muito mais do que as questões técnicas do capitalismo foi uma questão de ética, no caso uma ética protestante, né, uma ética também calvinista, que fez com que o capitalismo caísse como uma luva, digamos, na vida das pessoas. Por quê? Porque essa nova ética, ela colocava a ideia do trabalho como uma ideia muito nobre, como uma ideia de salvação, inclusive de ordem religiosa. E aí nada mais interessante para o capitalismo do que o trabalhador entender que a sua existência aqui, digamos, ela tem a ver com esses processos de trabalhar arduamente, de fazer de compras, de você guardar e ter o dinheiro, mas também poder usar o dinheiro, contribuir com a sua comunidade, de você empreender, de você poder colocar o dinheiro para circular. E toda essa ética, que veio de uma crítica religiosa, portanto, protestante, principalmente ao cristianismo, caiu como uma luva, como a gente viu nas palavras do Weber, foi o espírito do capitalismo, né? Então o espírito do capitalismo, a grande pujança, o grande motor do capitalismo, não tem necessariamente a ver com as questões internas, econômicas do capitalismo. E na visão desse autor, o Weber tem mais a ver com essa ética que tem mais caráter religioso e que permitiu, por ser essa ética mais própria da lógica do capitalismo, aí sim pujar, né, catalisar, fortalecer as estruturas econômicas do capitalismo. Então, a publicidade, de uma maneira geral, também se mexeu, né, também foi transformada nesse movimento aí de éticas se transformando e de sistemas de produção se transformando. É um pouquinho do que a gente vai ver na aula de hoje. Então, no primeiro momento ali, o texto vai destacar que digamos assim, do modelo fordista que surge essa nova possibilidade de publicidade, como uma forma ainda rudimentar, digamos assim, quase que como uma possibilidade de você informar as pessoas do que eram os produtos, né, quais eram suas características técnicas, digamos assim, e muito diferente, portanto, da publicidade que a gente vai ver hoje, atualmente, que tem mais a ver com questões subjetivas. Mas naquele momento, o grande destaque do texto é esse, que o Fordismo possibilitou a ideia de publicidade, né? A ideia de você fazer um esforço via informações para as pessoas consumirem mais. E por que as pessoas deveriam consumir mais coisas e mais frequentemente? Porque a lógica do sistema de produção era essa. Era uma lógica muito acelerada de produção em larga escala, que por ser produção em larga escala, demandava um consumo em larga escala. Então era preciso um reforço, digamos, para que esse consumo fosse realmente feito na prática. Lembrem que naquele momento as pessoas tinham como ética, como valor, o não consumismo, né? Ou pelo menos o consumo apenas do necessário, era uma coisa muito mais restrita, muito mais austera naquele movimento, né? Aí com o advento da Revolução Industrial, da produção em larga escala, essa lógica não faria mais sentido, porque não adiantaria nada você produzir um monte de mercadorias, materiais, equipamentos, e você não ter o consumo lá na ponta. Então, desse modelo, digamos, do Taylorismo para o Fordismo, né, que tem a ver ali com um período histórico que acho que vocês estudam também bastante na história, né, que depois vai dar no Toyotismo e assim por diante, de produção em larga escala, naquela ideia da linha de montagem, né, aí vem a
aquela cena clássica sempre do Charlie Chaplin, né, do Tempos Modernos, o filme clássico que vai fazer uma sátira a todas essas transformações que a Revolução Industrial nos engendrou, e que o texto também vai classificar como fase concorrencial, ou seja, aquele momento do capitalismo onde as empresas, né, as grandes produções, basicamente se juntaram em grandes empresas, tornando esse capitalismo oligopolista, né, no caso de terem grandes oligopólios ou até mesmo monopólios. Né, o que é um monopólio ou um oligopólio? É quando poucos, né, ou grupos elitizados têm, digamos assim, privativamente a produção de um determinado produto. Então, isso fere quase que de morte a ideia original, digamos, do capitalismo ou do sistema liberal, pensando no capitalismo mais liberal, assim, o mercado liberal, mercado de concorrência livre, que pressupõe a concorrência, a ampla concorrência, né, entre os capitalistas, os donos dos meios de produção, os empresários e tal. Mas, fato foi que nesse momento histórico, assim como hoje, né, a gente consegue identificar muito, a gente discutiu um pouquinho isso também nas aulas passadas, como a gente ainda vive um capitalismo meio oligopolizado, né? A gente até pode fazer algumas críticas em algumas áreas, mas dificilmente a gente vai ter as grandes áreas de consumo, por exemplo, hoje a tecnologia ela é altamente oligopolizada, né? O que não bate muito com o discurso moderno, científico, inovador da própria tecnologia, né? Pensar que alguns grupos dominam, né, a fabricação de computadores, de sistemas de informação. Isso é realmente ainda muito chocante, né? Mas a gente precisa fazer essa leitura crítica, porque quando a gente vai numa loja comprar lá um software, ou um computador, um notebook, um iPhone, um iPad, você tem a falsa, digamos assim, sensação de que há uma ampla concorrência, mas na verdade, quando você vai ler os CNPJs, né, ou você vai fazer a crítica de quem são essas empresas que aparentemente pela marca parecem que são empresas diferentes disputando o consumidor, que é você lá comprando, a gente vai perceber que muitas vezes essas empresas são subempresas de uma empresa maior, que na verdade tem subsidiárias ou tem, né, digamos assim, sucursais em outros países e assim por diante. A gente discutiu também isso, essa é só uma revisão. E aí, mais ou menos dessa parte para frente, a gente já tem algumas novidades, do tipo, como que foi essa transformação do mundo da publicidade? Aí o texto é bem rico, traz alguns exemplos bem interessantes. Aqui eu só tô revisando o que a gente chama de classificado, né, que era aquele modelo em que ainda se usava o jornal, lembrem que ainda não existia a rádio, a TV, né? Então o jornal era o grande veículo, digamos assim, de comunicação das pessoas. E aí passou-se a escrever anúncios, né, classificados, como a gente tem até hoje os classificados no jornal, mas sempre num sentido muito racional, né, dizendo lá sobre o produto, quase como uma ficha técnica do produto, para você, a partir da leitura das notícias do jornal do dia a dia, você ter contato com uma possível venda, né, ou possível interesse nesse produto. E aí você ia ver lá no anúncio, o anúncio basicamente se remetia às questões técnicas, né, o que era aquele produto, como que ele era produzido, de onde que ele veio, para que ele serve, para que ele não serve, e quase uma ficha técnica, digamos, do produto. A gente está chamando isso de classificado racional. Depois, com o advento de alguns estudos, né, de consumo e do próprio marketing da publicidade, a gente começa a perceber uma guinada porque ele chamou de scare copies, né, que seria, da tradução literal do inglês, né, os relatos de pavor, de assustar. Aí já começa um movimento de mexer com a subjetividade das pessoas na propaganda e no marketing, né, o que é, na publicidade em geral, que é muito a cara da publicidade até hoje. E esses scare copies falavam sobre relatos, já começaram a trazer a figura dos famosos, né, para reforçar tanto as coisas boas do produto quanto as coisas ruins do adversário, né, ou do concorrente, no caso, né, que é uma palavra mais do marketing, do concorrente da sua marca ou do seu produto, para também depois passar para o testimonials, que seriam os testemunhos, né, as pessoas relatando o que aquele produto melhora na vida dela, o que ela se sente na hora que consome aquele produto, e assim por diante. Para a gente chegar basicamente no que a gente tem hoje, que são as publicidades via imagens, né? A gente quase não tem as questões como antigamente a gente tinha no início da publicidade, que são as questões técnicas. Eu dou o exemplo aqui, por exemplo, dos automóveis, né? A gente percebe nas propagandas de automóvel toda uma simbologia da força, até algumas da questão dita da masculinidade, da questão da aventura. Então são sempre elementos subjetivos que são movidos na cabeça da pessoa para o consumo. E não tanto as questões técnicas. As questões técnicas são mais do site, do manual do carro e assim por diante. Coisa que mudou muito, né, num curto período de tempo, como o texto lembra.
Ele enaltece um desses grandes inventores, né, um cara que sacou essa possibilidade de, através da publicidade, os jornais receberem um tipo de recurso, né, se bancarem a partir desses anúncios que são vendidos para as empresas, que é o Alfred Northcliffe. Ele vai falar um pouquinho lá desse personagem aí, para finalizar, mostrando, como eu já tinha dito lá, essas transições, né, do Reason Why, que seria a parte mais informativa, racional, passando pelos Scare Copies, falando também dos Testimonials, que seriam os testemunhos, né, os relatos, principalmente dos famosos, aí, né, a figura dos famosos até hoje é muito enaltecida em alguns produtos, eles fazem contratos, inclusive vitalícios, muitas vezes, né, as pessoas famosas, aí é desde músicos, bandas, jogadores de futebol, atletas em geral, até políticos, né, muitas vezes, então tem tudo isso no meio. Por fim, pessoal, e para terminar, a gente pode pensar assim, né? O nosso capítulo em geral, o nosso tema maior é a sociedade de consumo. A grande característica desse movimento todo é que precisa-se ter consumo, através de uma modificação do sistema, da lógica econômica mesmo, né? Que veio com a Revolução Industrial e, como eu disse, com a produção em larga escala, o que demanda o consumo em larga escala. Para esse consumo em larga escala, que antes era mais reservado, modificar na cabeça das pessoas, para as pessoas não pensarem assim, por que eu vou consumir tanto, né? Por que eu preciso? A gente conseguiu usar muito do marketing e da publicidade para fazer essa transição, onde hoje as pessoas, até na pandemia isso ficou muito evidente, como a gente consome coisas à toa, né? Eu sempre dou exemplo nas minhas aulas presenciais, falo para os alunos sobre as lojinhas de 199, né? O ápice desse processo, né? Porque qualquer tipo de bugiganga lá, tudo bem, todas legítimas, todas são frutos do trabalho das pessoas, mas assim, a gente vai criando algumas necessidades que muitas vezes a gente percebe que não tem grande utilidade, né? A gente compra aquilo do mesmo jeito, até porque são produtos muito baratinhos, né? Então, nesse processo todo, eu lembro sempre de alguns produtos em específico, né? Eu lembro que na casa dos meus pais, quando eu morava com meus pais, eles tinham aquela vaquinha que você coloca na estante. Eu não sei se vocês já viram isso, mas procurem na internet. É uma vaquinha que é tipo uma decoração, bem coisa de pobre, né? De casa de pobre, assim, que na minha era de pelo menos uma classe média mais baixa, né? E ali naquele caso, eu sempre ficava curioso, por que eles têm aquela vaquinha na estante, né? E aquela vaquinha só tinha uma utilidade, sabe que é uma utilidade? Se você pegava ela, apertava ela assim por baixo, e a vaquinha fazia um movimento, assim, não sei se vocês já viram isso, mas os meus pais compravam aquilo, e eu fico pensando, por que comprar aquilo, né? Por que aquilo ali serve? Se é que aquilo é um artigo de decoração. Então estou fazendo esse relato aqui porque me lembro muito para mostrar como isso fica esquizofrênico, né? A gente começa a comprar e ter necessidades que não são, de certa forma, tão necessárias, assim, no mínimo, né? Então, a transição mais importante que eu gostaria de ter enaltecido aí ao longo dessas aulas é essa. Nós passamos principalmente de uma lógica poupadora, que era casada com o modelo de produção da época, que era um modelo muito ainda incipiente, para uma lógica de consumo em larga escala. E aí os bens não são apenas bens materiais, é bom frisar isso, passam a ser bens também simbólicos e culturais. E aqui nessa ideia de bens simbólicos e culturais é que a publicidade hoje, ou a propaganda, ela capta muito bem essas tendências, né? essas necessidades. Muitas vezes não há uma necessidade até física, real, né? Material, mas há uma necessidade simbólica. Então a marca, né? Uma coisa é uma camisa, outra coisa é uma camisa que tem lá um logotipo de uma marca de tal grife, né? Isso tudo é um relógio, né? O relógio utilitariamente é um relógio, quase todos são muito parecidos, servem para marcar a hora, digamos assim, né? O calendário, os dias. Mas há relógios e relógios. Muitas vezes os relógios têm esse peso de você trazer toda o seu status social, a possibilidade que você tem de ter acesso àquele relógio, que muitas vezes é muito caro, portanto é muito elitizado. E a venda está muito mais vinculada a esses prestígios do que propriamente a função do relógio. Era mais ou menos isso, pessoal. Não sei se vocês estão satisfeitos, mas caso tenha alguma dúvida, a gente vai ainda retomar esses assuntos na sequência das aulas. E fica aqui também o convite para vocês fazerem uma revisão aí na leitura do capítulo, ok? Era isso, pessoal. Até mais. Tudo de bom e que se cuidem aí, tá bom? Tchau, tchau.